Olá, meus irmãos, muito boa noite, mais uma vez, aqui reunidos para mais um diálogo, por assim dizer, essa conversa amigável que sempre estamos tendo, quando oportunamente, às terças-feiras, em nossa casa espírita Passos de Luz, Meu nome é Francisco Costa, trabalhador voluntário da casa, e sempre que possível a gente está aqui na oportunidade desse diálogo. Então, para iniciar os trabalhos da noite, farei aqui uma mensagem e em seguida farei a prece para a gente iniciar aí nosso diálogo da noite. E a mensagem fala assim: lembro-me de ti quando acordei para recordar. Debruçada ao meu berço, cantavas baixinho e derramavas no meu rosto pequeninas gotas de luz, que mais tarde vi a saber serem lágrimas. Aconchegaste ao colo, como se me transportasse a brando ninho, e desde então nunca mais me deixaste. Quando os outros iam à festa, velavas comigo, ensinando-me a pronunciar o bendito nome de Deus. Noutras ocasiões, trabalhavas de agulha aos dedos, contando histórias de bondade e alegria, para que eu dormisse sonhando. Se eu fugia quebrando o pente, ou se voltava da escola com a roupa em frangalhos, enquanto muita gente falava em castigo, afogavas minhas mãos entre as tuas, ou beijavas os meus cabelos em desalinho. Depois cresci, vendo-te ao meu lado a afeição de um anjo entre quatro paredes. Cresci para o mundo, mas nunca deixei de ser, em teus braços, a criança pela qual entregar-te a vida. E até agora, dia a dia, esperas paciente e doce o momento em que me volto para teus olhos, sorrindo para mim, abraçando-me sempre, ainda mesmo quando os meus problemas te retalhem o peito por lâminas de aflição. Hoje, ouvi a música dos milhões de vozes que te engrandecem. Quis apanhar as constelações do céu e misturá-las ao perfume das flores que desabrocham no chão, para tecer-te uma coroa de reconhecimento e carinho. Mas como não pudesse, venho trazer-te as pétalas de amor que colhi em minha alma. Recebe-as, mãezinha. Não são pérolas nem brilhantes da terra, são as lágrimas de ternura que Deus me deu para que te oferte meu próprio coração, transformado num poema de estrelas. Meimei, Francisco Cândido Xavier, da obra O Espírito da Verdade. Meus irmãos, vamos nesse momento elevar o pensamento a Deus, ao Pai de infinita bondade e misericórdia, ao nosso Criador. Gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade bendita de estarmos hoje reunidos em nome do Senhor Jesus, para mais uma noite de alegria, de paz e equilíbrio, e que Jesus nos abençoe a todos nós. Cada irmão que essa noite ouviu o seu verbo, cada irmão que essa noite estará conosco, encarnados e desencarnados, possam, através do diálogo fraterno, criar uma consciência
uma consciência de paz, de amor e fraternidade entre as comunidades, entre os povos. Obrigado, Jesus. Mestre amado, querido, governador espiritual de nosso planeta, abençoa-nos, Senhor. Inspirai-vos, Senhor, que nessa noite, com amparo e abraço de Mãe Maria Santíssima, Maria de Nazaré, Mãe Maria, possa, através do diálogo com todos os irmãos, possamos internalizar com muita clareza, com muita tranquilidade e equilíbrio o que aqui foi dito essa noite. Obrigado, Senhor Jesus. Ampara todos nós, todas as famílias que estiver assistindo nesse momento esse vídeo, participando conosco desse banquete de luz da terça-feira da reunião pública, possam receber as luzes e as bênçãos de Jesus em seus lares, meus irmãos, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, meus irmãos, feito a mensagem, né? Feito já a nossa prece, e aí vamos trabalhar um tema hoje, né? Que é um tema que todos os anos as pessoas ficam muito, né? Muito eufóricas, né? E, né, nessa época, nessa data, né? E aí, dado, né, as dificuldades que hoje aí já persiste, né, na nossa civilização, em nosso país, né, em nosso estado, né, e com essa doença aí que está aí, né, a Covid-19, né, esse ano também foi cesseado, foi anulado, né, o carnaval aí nas comunidades adentro, nesse Brasilzão afora. Então hoje a gente vai trabalhar um pouco desse tema carnaval, uma abordagem, né, espírita, né, uma abordagem bastante espiritual, né, com a colaboração aqui de alguns irmãos, né, de ideal comum, que em toda a sua literatura, em todo o seu aprendizado, irá nos colocar aqui conosco também, né, esse tema tão pertinente nessa época, né, aproveitar para fazer uma reflexão também profunda, né, vamos ver um pouco aqui do histórico, vamos desenvolver aqui um pouco, né, o nosso diálogo, para que a gente possa criar uma consciência, né, uma consciência sadia, né, uma consciência realmente voltada, né, para a fraternidade, mais por amor ao próximo, para a união com as famílias, né, e deixando um pouco essas vicissitudes mundanas, né, que criam, muitas das vezes, em alguns irmãos, tantas dificuldades absurdas que são colocadas aí ao longo da sua existência, né. E para iniciarmos, meus irmãos, né, como é que se compôs isso, né, essa composição da palavra carnaval, né, como é que ela vem, a sua composição, né, se você for dividi-la, né, como por exemplo carnaval, né, a palavra car, né, significa a carne, né, e o na significa nada, e o val, vale, né, ou seja, a composição fica assim: a carne, nada, vale, né. Se você atentar bem para isso, né, for dividir, né, em 3 sílabas aí, você terá carnaval, ou seja, a carne, nada, vale, né? Então essa foi a composição formada, né, já de muitos tempos atrás, né, nessa composição, né, a gente já falou um pouquinho aqui sobre essa questão da antiguidade também, e tem até um trecho, né, que os irmãos costumam utilizar, né, em suas canções aí, em suas falas, né, que diz assim, que atrás do trio elétrico, né, só não vai quem já morreu, né? Mas isso é um absurdo, né, a gente sabe disso, né. Ele sempre diz, atrás do trio elétrico, né, só não vai quem já morreu, né. Isso é puramente absurdo, né.
Até alguns irmãos até colocam, não deixaram, né? Nem eu comprar, né? O abadá. O irmão que já está desencarnado, né? Então, vejam como são preposições que eles colocam, né? São frases que colocam e que não há nenhum sentido, né? Nesse caso aí, dizer que só não vai atrás quem não morreu. Muito pelo contrário, né? Se soubesses que o tanto de irmãos, né, que vão se atrás e que acompanham ali os encarnados, né, se pudesse visualizar isso, né, seria assim uma coisa absurda mesmo, sabe? Eles realmente iriam ficar assustados, né? Meus irmãos, no livro, né, de ouro do Carnaval Brasileiro, né, feito por Felipe Ferreira, ele nos conta aqui uma história, né? Posso até já falar assim, era uma vez, né? Que ele fala que a origem da festa carnavalesca, ela está coberta de mistérios e controvérsias, né? E que alguns afirmam que ela teria surgido nos ritos agrários das primeiras sociedades de classes, né? Outros preferem considerar que a primeira folia aconteceu no Antigo Egito ou na civilização grego-romana. O certo é que só existem referências ao termo carnaval a partir do século XI, quando a igreja resolve instituir o período da quaresma. Daí em diante a festa vai tomar várias formas, até que no século XIX a burguesia parisiense inventa o carnaval tal como concebemos hoje. Então, né, no século XIX, né, já ali a classe, né, mais robusta, né, de Paris, né, costuma até usar a terminologia ali, a classe do Império Romano, né, para assim dizer, inventaram, né, essa terminologia, e daí originou-se o carnaval até os tempos de hoje, né. Explicando um pouco melhor, as festas em homenagem à deusa Ísis egípcia, né, ou ao deus Baco romano, entre outras tantas, não são festas carnavalescas nem precursoras somente do carnaval, mas sim de todos os tipos de festas públicas populares que o mundo conheceu depois delas, né, incluindo as festas juninas, os rodeios, né, e até mesmo o Natal ou o Halloween, né, que também foi assim criado, inventado, entendeu? Mas é somente nos primeiros séculos da era cristã que surgem relatos mais detalhados de divertimentos populares associando máscaras, fantasias, né, desfiles, apetrechos, entendeu? Ou seja, todo esse quesito que eles utilizam, né, desse período, os irmãos, quando assim vão participar. No Antigo Egito, uma das festas mais famosas era realizada durante a primavera, em homenagem à deusa Ísis, né? A deusa da castidade, que era invocada para superar grandes e pequenas tragédias da vida. A festividade, longe de se apresentar como uma orgia descontrolada, era caracterizada por atos piedosos, meus irmãos. Então eles, né, no Antigo Egito, né, então eles utilizavam desse expediente, desse subterfúgio aí, durante a primavera, né, através da nossa irmã, né, e deusa, né, deusa Ísis, né, por assim dizer. O uso de máscaras, meus irmãos, e disfarces era comum nas celebrações da antiguidade e representava uma forma de contato com o elemento divino. Então eles tinham muito isso, né, nessa época, entendeu? Então na antiguidade existia muito, sabe, de utilização dessas máscaras, entendeu, como um disfarce, né? Para eles era uma coisa assim bastante glamourosa, entendeu? Tinha todo um significado para esses irmãos, né? Então vejam, né, o do entendimento, entendeu? Inclusive está no livro também de ouro do Carnaval Brasileiro, né, feito pelo nosso irmão Felipe Ferreira, como eu estou colocando aqui. E essa colocação aqui, né, quando ele fala do uso de máscaras, entendeu? Lá está num livro, né, num livro Mundo Ilustrado, datado de 20/2 de 1847, né? Essa data que está sendo colocada nesse contexto.
E o carnaval, igreja, né? A história começou no ano de 604, quando o Papa Gregório I deliberou que, num determinado período do ano, os fiéis deveriam deixar a vida cotidiana para, durante certo número de dias, dedicarem-se exclusivamente às questões espirituais. Mas detalhe, há de se observar: esses últimos dias de fartura antes da quaresma, dias de penúria, começaram então a ser chamados de dias do adeus à carne, que em italiano falava-se dias da carne vale, ou do carne vale. Surge assim a palavra para definir o período do ano onde a comilança e a esbórnia corriam soltas, e que acabaria por se tornar uma espécie de antônimo da quaresma carnaval, né? O antônimo da quaresma, que seria o quê? O carnaval. Ou seja, né, a palavra que se formou-se, né, na época, ou seja, carne vale, né? Como eu disse no início, a carne nada vale. Então se diz assim a palavra, né, para definir o período do ano, né, onde ocorria toda, né, essa comilança e a esbórnia, entendeu? Ou seja, é totalmente um antônimo de quaresma, né, o carnaval, totalmente oposto disso. Inclusive houve até lutas, brigas, né, discussões realmente ferrenhas, né, nesse período, né, entre o carnaval e a quaresma, né, no ano de 1559, né, do nosso irmão que aqui relata, né, Pieter, né, Bruja, né, entre 1525 e 1569, né, e quem foi Pieter, né? Nasceu em Breda, né, no Ducado de Brandão, localizado nos Países Baixos, né, atualmente uma província da Bélgica. E ele atuou como pintor, arquiteto, escultor e decorador de tapeçarias e vitrais, né? Seus trabalhos envolveram uma única pintura narrativa. Nelas eram retratados costumes vivenciados pelo povo da época. Então ali vale dizer que esse irmão, né, esse Pieter, ele retratava em pinturas, né, todos os fatos, né, e costumes da época que ele vivia, né? É interessante isso, né? E nesse primeiro momento, o carnaval não é uma festa diferente das outras que aconteciam durante um ano, com seus excessos e descontroles, né? O que dava o caráter especial ao carnaval e o que distinguia das outras festividades era a grande concentração de brincadeiras no mesmo período, aproximada com a longa abstinência da quaresma e o fato de a coisa toda ter dia e hora marcados para acabar, pois à meia-noite da terça-feira gorda, né, por assim dizer, ou seja, ao primeiro minuto da quarta-feira de cinzas, tudo terminava e o mundo parecia encontrar seu eixo. E no Brasil, meus irmãos, né, o carnaval brasileiro, né, iniciou-se, né, seu intrudo aí no século XVI, né, já nos meus familiares, né, ou seja, tornou-se popular, né, a partir de então. Então, no Brasil, né, o primeiro carnaval surgiu em 1641, promovido pelo governador Correia de Sá e Benevides, né, em homenagem ao rei Dom João IV, né, que era, ou seja, restaurador no trono de Portugal, né. Meus irmãos, vejam toda essa introdução, né, esse período que eu estou aqui colocando, é só para a gente poder entender melhor o contexto, né. Como eu disse a vocês no início, né, aqui é um diálogo, né, e onde iremos aqui e colocar, né, a visão na abordagem espírita, e que precisamos entender também alguns fatos, né, antigos para a gente poder chegar realmente no ponto central da questão. E a psicologia do carnaval, como é que isso funciona, né? E que também na época acontecia, e também no dia de hoje, entendeu? Ou seja, ela dá a sensação, uma explosão de alegria desenfreada, né? Exterioriza, né, os anseios, válvula de escape, fuga da realidade, né?
de onde se deságua as tensões, né? Tem até uma música, né, do nosso irmão, né, Chico Buarque, né? Só um trechinho da música que ele falava que quando o carnaval chegar, né, ele até dizia assim, que eu vejo as pernas de louça da moça que passa e não passa, e não posso pegar. Estou me guardando para quando o carnaval chegar. Há quanto tempo desejo o seu beijo molhado de maracujá. Estou me guardando para o mundo carnaval chegar. E quem me ofende humilhando, pisando, pensando que eu vou aturar, estou me guardando para quando o carnaval chegar. Olha, eu vejo isso, né? A pessoa cria toda uma expectativa, né, para aquele momento, para aquela situação, né? Aguardando o período, né? A época. Tem gente que espera aí o ano todo, né? Para quando chega esse período ele possa realmente sair, né, um pouco da sua realidade, né? Enfim, criando fugas e essa explosão de euforia, né? De forma demasiada, né? E também destaco para vocês aqui, meus irmãos, que muitos aspectos importantes, né, da mania estabelecem um elo entre ela e a psicologia dos carnavais. Eventos que proporcionam oportunidades socialmente sancionadas para a liberação de impulsos totalmente proibidos. Impulsos totalmente proibidos. A estudiosa do comportamento da psique, sinceramente, convencidos da necessidade de descarregarem-se, né, as tensões e os recalques nesses dias em que a carne nada vale, cuja primeira sílaba compôs o verbete carnaval, né? Como disse já também anteriormente, né? Nesses dias, carne nada vale, né? E as repercussões também sobre a sociedade, entendeu? Do ponto de vista econômico, né? Irmãos gastam aí fortunas no orçamento doméstico, né? Aumenta também a violência, acidentes de trânsito, a criminalidade, mortalidade trágicas, né? E dentre outros também que ocorrem nesse período, bem como também a biópsias psicossociais, né? Quais são os problemas também que ocorrem também do ponto de vista psicossociais, né? Gravidez indesejadas, abortos, AIDS, né? Outras doenças, outros DST, né? Psicopatologias e as espirituais, meus irmãos, né? Endividamento espiritual e obsessões. E já dentro da abordagem, meus irmãos, espiritual, né? Dentro desse contexto, Ivone de Amaral Pereira, né? No livro Devassando o Invisível, ela nos fala que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis através dos quais eles próprios espíritos se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impurezas dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarram, né? Então aí está aí as falanges, né? As entidades espirituais, né? Sabe? Aí já criando a sintonia, né? Já entrando na vibração viciosa, já na contaminação de impurezas, né? Já dos sentimentos, já criando um ambiente realmente muito complexo, né? Tornando-se inclusive a uma obsessão também, né? Então toda essa visão da dimensão espiritual, meus irmãos, né? Cria um ciclo de espíritos grosseiros e viciosos, né? Que se mobilizam nesse momento oportuno, nessa época, nesse período, né? E essa nuvem que fica sobre a comunidade, entendeu? Sendo mobilizado, vários espíritos realmente viciados, entendeu? Primitivos ainda, grosseiros, né? E também com a participação também de muitos irmãos também desencarnados, né? Que também usam, né, os encarnados, né? Para poder realmente
saciarem seus desejos, entendeu? E no livro também, meus irmãos, de Divaldo Franco, Entre os Dois Mundos, fala que, em face dos desconexos, né, emocionais que os exageros festivos reproduzem nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual, perturbadora da sociedade terrena. Quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos são atraídos e sincronizam com as mentes desfavoradas. Olha que interessante, meus irmãos. Olha o não orar e vigiar nesse período, né? O não recolhimento nesse período. Olha a conexão que é feita com esses irmãos, né? Os irmãos aí que estão realmente que estão, sabe, descobertos, entendeu? Pelo Evangelho de Jesus, pela boa leitura, pela boa sintonia, são sujeitos, meus irmãos, pela essa infestação espiritual, né, que perturba toda uma sociedade. Ou seja, vários espíritos aí vão realmente buscar contaminar os irmãos. Entidades infelizes perversas, né, entidades ociosas, só aguardando os irmãos para poder se conectar e assim fazer a sua festa nesse período, né? E nesse período, meus irmãos, instalam-se lamentáveis obsessões coletivas, entorpecem multidões, sabe? Alienam multidões, dizimam existências, alucinam valiosos indivíduos que se vinculavam a valiosos projetos dignificadores. Irmãos são desviados, irmãos mudam de conduta, irmãos quebrando o caráter pelas vicissitudes, pela contaminação, sabe? E através de lamentáveis obsessões coletivas. Os irmãos ficam todos entorpecidos, né? Todos envolvidos, né? E os enganados foliões que hoje serão desencarnados tristes de amanhã, sendo lamentável a situação na qual despertarão após perda do veículo orgânico. Então vejam a oportunidade que esses irmãos têm do recolhimento, né? Buscar um ambiente, sabe, familiar, um ambiente sociável. Você pode sorrir, você pode brincar, você pode dançar, sabe, mas sem aquela aglomeração, sabe, exagerada, onde as mentes pecaminosas, né, associadas ao álcool desenfreado, sabe, aos vícios, às drogas, né, enfim, todo esse cadebal aí, sabe, manancial aí, de adjetivos lamentáveis, né, e que prejudicam realmente a mente humana, o organismo humano, né, o espírito humano, né, todo o veículo fica comprometido através desses irmãos que buscam se saciar, né. E há também, meus irmãos, neste momento de indisciplina sentimental, né, largo acesso das forças das trevas nos corações, e às vezes uma existência não basta para realizar os reparos preciosos. De uma hora de insânia mental ali, uma hora de, sabe, de esquecimento do dever. E realmente há irmãos, né, que compromete a encarnação dele, é comprometida, porque ele ali num dado momento, um dia, 2 dias, 3 dias que ele está ali naquela festividade, de forma desordenada, entendeu? A bel prazer, né? Ele compromete a existência toda, né? Ele praticamente compromete a sua encarnação, sabe? Porque são momentos assim muito difíceis, entendeu? Você está envolvido numa vibe, entendeu? Viciosa, sabe? Você está ali, sabe? Muito muito num processo, né? E muitas vezes você não consegue naquele momento sair, sabe? Você é envolvido pelas trevas, né? Esses irmãos realmente trevosos aí, sabe? Que também estão em dificuldade também, sabe? Buscando também aí os seus pares, né? Através do campo sentimental, né? Eles buscam esse momento. E Divaldo coloca para a gente também, mesmo no livro Nas Fronteiras da Loucura, que as mentes em torpe comércio de interesses subalternos
haviam produzido uma atmosfera pestilenta, né? Pestilenta na qual se nutriam vibriões psíquicos, formas, pensamentos de mistura com entidades perversas, viciadas e dependentes em espetáculo pandemônico deprimente, né? Olha que o nosso irmão Divaldo nos coloca isso nesse livro maravilhoso, né? Essas observações, né? As mentes ficam ali entorpecidas, né? Pelos interesses ali, sabe? Daquela coletividade, entendeu? Ali, sabe? Trevosa, entendeu? O ambiente fica realmente pesado, carregado, como muitos usam essa linguagem, né? Mais popular, sabe? Aquelas energias, assim, aqueles pensamentos, entendeu? Obscuro, né? As mentes viciadas e dependentes, entendeu? Sabe? Daquele contexto horrível, meus irmãos. É muito, muito triste, sabe? Os irmãos, quando estão nesse ambiente, nessa relação, sabe? Esse envolvimento naquele momento, nesse comércio, né? Do corpo físico, né? Sabe, da mente, do organismo orgânico, entendeu? Você se vende, você se droga, você bebe demais, né? Exagera, perde sono, ou seja, briga com a família, briga com a esposa, briga com o marido, briga com todos, né? Nesse momento, você não consegue mais enxergar ninguém. E as duas populações, a física e a espiritual, em perfeita sintonia, misturavam-se, sustentando-se, disputando mais largas concessões em simbiose psíquica, né? Manuel Filho de Miranda nos fala isso também no livro, que as populações, né, tanto a de encarnado, né, como também a desencarnado, né, que ele disse a física e a espiritual, em perfeita simbiose psíquica, né? Ou seja, ali é um verdadeiro, né, prato cheio para esses irmãos trevosos, entendeu? A conexão com esses irmãos, né? É uma sintonia perfeita com esses irmãos, né? Nesse período. E essas horas, meus irmãos, são muito importantes, transição moral da terra e de seus habitantes. Legiões que se demoraram, né? Que se demoravam retidas nestas faixas, ainda assinaladas pela barbárie, portadoras de instintos agressivos em afloramento, vem sendo trazidas à reencarnação em massa, obtendo a oportunidade de fazer a opção para a liberdade ou exílio. Divaldo Franco nos fala isso no livro Nas Fronteiras da Loucura. E vejam, meus irmãos, né, que muitos irmãos, né, e esse momento é importante a transição moral na Terra, né, e de seus habitantes. É um momento, sabe, meus irmãos, de legiões, né, de irmãos, né, que fica retido nessas faixas, ainda com seu primitivismo ainda arraigado, né, portador da barbárie ainda, de forma muito agressiva. Quantos irmãos não são, nesse momento, potencializados, né, nesse período do carnaval, que potencializa nos irmãos, né, aquelas maldades ligadas a todo tipo, né? Todo tipo de situação, né? Todo esse contexto, né, eufórico, né? Envolve, como disse ali um pouco, né, o uso da máquina, de drogas, né? Enfim, traições, violências e outras coisas mais, né? E que graças a Deus, meus irmãos, né, com o amparo espiritual de nosso Senhor Jesus Cristo, né, de Maria de Nazaré, né, temos vários postos de socorro ainda na crosta terrestre, graças a Deus, né, para atender esses irmãos envolvidos, né, nessa vibe, alienados, né, esses irmãos desencarnados que tanto precisam de auxílio, de ajuda. E os irmãos também encarnados naquela euforia, naquela simbiose de forças, né? E aí o movimento espírita, ele se envolve, meus irmãos, auxiliando esses irmãos no físico e no espiritual, né? Com reuniões doutrinárias, reuniões de obsessão, né? Encontros, retiros,
buscando um ambiente mais tranquilo, né, meu irmão? Nessa época, buscar o recolhimento, passar uns dias em casa com a família, num ambiente mais familiar, mais equilibrado, sabe, meus irmãos? Então, busquem nesse momento, né? E isso é o que recomenda-se, é o que se faz no movimento espírita, é dessa forma, é buscar um retiro, sabe, aprazível, buscar encontros fraternos, momentos, sabe, de equilíbrio, a conexão com Deus, né? Buscar, meus irmãos, sabe, um ambiente para que se possa, meus irmãos, né, ter uma melhor qualidade de vida, tanto física e espiritual também, né? E o espírito do carnaval, né? Como é que isso funciona, né? Então, Emmanuel nos fala que nenhum espírito equilibrado, em face do bom senso, que deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. Emmanuel nos fala isso, né? Está lá na Revista Internacional do Espiritismo, né, Chico Xavier, que a criatura de Deus, né, o espírito em seu estado de equilíbrio, por assim dizer, em face também do bom senso, né, deve nesse momento, né, fazer apologia da loucura generalizada, né, criando ambientes, né, nocivos a si próprio, para a sua família, para a sua comunidade e para a sua sociedade de forma geral, né? E André Luiz também nos fala, meus irmãos, no livro Conduta Espírita, que afastar-se de festas lamentáveis como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destacam pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. Ele nos orienta, meus irmãos. São orientações, tanto de Emmanuel, como também aqui de André Luiz, né? Que haja esse afastamento, entendeu? Dessas festas lamentáveis, né? Onde tem orgias, onde tem difamação, onde impera ali, sabe, o vitimismo, né? A barbárie ainda ali infiltrada. Então, recomenda-se, meus irmãos, né? Esses excessos, o desregramento do sexo, entendeu? Que haja realmente esse afastamento, meus irmãos. Que haja realmente esse recolhimento, meus irmãos. E só para a gente aqui fazer aqui uma pequena conclusão, meus irmãos, desse diálogo da noite, né? Foi feita uma pesquisa, né? O nosso irmão Pedro Fagundes Azevedo, né? Entre essa questão do carnaval. Ele nos coloca um alerta também, que feita uma pesquisa com um grupo de psicólogos, né, que analisou o carnaval, né, vários irmãos aí psicólogos, né, que trabalham com psique e psiquismo, entenderam que, ou seja, assim nessa época, nesse período de carnaval, né, realmente acontece muitas situações, né, com as famílias, né, e a pesquisa ficou assim, dessa forma, de que de cada 10 casais que caem juntos na folia, cada 10 casais, né, que caem junto da folia, 7 terminam a noite brigados, né, 7 terminam a noite brigados. E que desses mesmos 10 casais, posteriormente, 3 se transformam em adultério. E que cada 10 pessoas no carnaval, pelo menos 7 se submetem às coisas que abominam no seu dia a dia, como álcool e outras drogas. Então, essa pesquisa foi feita, né? Na época, publicada no Correio Brasiliense, da capital federal, pois poder entender um pouco, né? Por que havia tanta separação, né?
tantas traições, né? Após o carnaval. Havia muitos pedidos, né? Muita procura pelos psicólogos, né? Para reconciliar os casais, né? Reconciliação dos mesmos. E eles relatavam isso, né? Que davam vontade nesse período, né? Tinham vontade de trair, entendeu? E assim acontecia. E coisas outras também, não muito boas na relação entre família, né? Entre homem e mulher, entre irmãos aí, e que traziam para o seu familiar, né? Todo esse destempero, esse dissabor, né? Também, né? Para a família, porque queira ou não, traz sim para a sua casa, entendeu? E, meus irmãos, já se encaminhando para o final também, o que o Espiritismo acha dessa festa popular, né? O que nós, né, espíritas, o que traz, né, como recomendação, né, para esses irmãos aí em relação a essa questão dessa festa popular, né, brasileira, mundial, enfim, que todos tanto falam, né, que muitos gostam, né? O Espiritismo, meus irmãos, ele esclarece quais são as consequências dos atos, deixando para nós escolhermos o caminho. Em nenhum momento nós aqui estamos proibindo nada, nem eu, nem a literatura, não há proibição, sabe, de você pular, correr, gritar, dançar, beber, fumar. Veja bem, né? O Espiritismo esclarecimento de quais são as consequências dos atos de quem a comete. E aí vale dizer, deixando para cada um que toma as suas decisões, escolhas, é feita por nós, por vocês. Então, vamos escolher e decidir a coisa correta. E que cada um sabe o que é melhor para si. Cada um sabe o que deve fazer e o que deve não fazer. Então, resolvi, meus irmãos, trazer aqui esse nosso diálogo, né, nesse período pandêmico que estamos vivendo hoje, né, para que não haja, meus irmãos, aglomerações, né, que vamos respeitar a vida dos irmãos, a do próximo, a do vizinho. Evitemos esses ambientes, né, nocivos, né, e aproveitemos para nos recolher com Deus, nos recolher em prece, em acolhimento aos irmãos que estão aí, morrendo, desencarnando da Covid-19. Vamos aproveitar esse momento de ficar em paz, em recolhimento espiritual, e agradecer a Deus nas alturas a oportunidade bendita de nossas vidas. E para finalizar, obrigado Deus, obrigado Senhor, pela oportunidade de mais essa noite, de mais esse momento, desse reencontro de almas, de irmãos, e que possa de alguma forma, Senhor, esclarecer, auxiliar os irmãos, pois essa doutrina tão santa que é, Senhor, não nos proíbe de nada, mas que tenhamos a consciência de nossos atos e nossas ações. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, irmão querido. Abençoa a todos nós. Esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos, meus irmãos. Até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar.
Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.